A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, a lição da Escola Dominical, Betel Dominical, classe dos adultos. Seja bem-vindo ao canal Professor Escola Dominical, aqui é o presbítero Florival, e nós estamos aqui, pela infinita misericórdia de Deus, para estudarmos a lição de número 3. Essa lição de número 3 vai ser ministrada dia 19 de setembro em todas as igrejas da Assembleia de Deus, Ministério do Madureira. Seja bem-vindo você que é obreiro, que é professor, que é pastor, você que é crente, você que é abençoado, seja bem-vindo a você neste canal, neste canal do YouTube. Estamos aqui para aprender um pouco a palavra de Deus. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós estamos estudando a lição 3. O título da lição: Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Perseverança na fé rumo à terra prometida. Não deu para a gente gravar a lição 2, infelizmente não deu para gravar, mas nós estamos aqui para gravar a lição de número 3. Glória a Deus por isso. Como é de costume, nós vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada, e depois nós vamos ler o texto de referência, aqui na primeira página, aqui na nossa primeira página dessa lição. Vamos ler o texto de referência e a verdade aplicada. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou-me em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Está lá em Números, capítulo 14, 24. Verdade aplicada. A perseverança nos leva a seguir em frente, a atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Essa lição de número 3, eu estava lendo, ela é muito importante. Ela é muito profunda, Muito interessante. Aqui nós vamos aprender aqui várias lições para o nosso crescimento espiritual. Tomando Caleb, e aprendendo com esse servo de Deus muitas lições para o nosso crescimento espiritual. Então vamos ler aqui o texto de referência, que se encontra lá em Josué no capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. Da idade de 40 anos eu era quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Carnes Berneia a espiar a terra, e eu lhes trouxe resposta como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, pois, hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, ao qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Aqui o esboço, o texto de referência é dividido em 3 tópicos. Vamos aqui ler os tópicos aqui, que é o esboço da lição, a qual nós vamos fazer o comentário dessa lição de número 3 da classe dos adultos, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Aqui, no primeiro tópico, fala sobre a história de Caleb. Primeiro ponto: avançar enquanto outros recuam. O Senhor não se agrada de quem recua.
a falta de visão do reino. Esse aqui é o primeiro tópico. Os bons olhos de Josué e Caleb. Caleb, exemplo de fé e otimismo. Na dificuldade apareceram oportunidades. Terceiro ponto, a vontade de conquistar. Aqui no terceiro tópico nós temos a promessa de Deus a Caleb. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. O tempo não apaga as promessas. A disciplina leva a bons resultados. Esse aqui é o esboço da lição. Lição de número 3. Cujo título é Caleb, perseverança na fé e na promessa e na terra, rumo à terra prometida. Eu sempre falo isso nos vídeos de escola dominical, que nós vamos fazer um resumo aqui, porque tem muita coisa para falar, tem muita coisa, a lição é muito rica. Então nós vamos ficar aqui com 45 minutos aí de comentário. Vamos fazer aqui um resumo, para o vídeo não ficar muito longo. 45 minutos tá bom. Tem alguns professores aí que gravam vídeos aí de 1h30, 1h20. Assim, cada um, né? Cada professor tem a sua maneira de ensinar, mas eu acho que fica muito demorado, né? Assim, a nossa vida é muito corrida. A pessoa levanta às 5 horas da manhã, tem que trabalhar, tem muitos afazeres, há muita atividade em nossa vida em São Paulo. Não sei que a pessoa mora na roça, né? Mas aqui em São Paulo é muita atividade. Então, assim, 45 minutos aqui, nós vamos fazer um resumo e nós vamos aqui falar algumas coisas aqui, né? Algumas lições aqui que nós vamos extrair da vida desse grande homem de Deus, Caleb. E vai ser uma benção aqui, né? Principalmente para você que é professor de escola dominical. Nós vamos falar algumas coisas aqui que vai enriquecer a sua aula. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, a lição 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Este é o tema da nossa lição. Antes aqui de entrarmos aqui para estudar, eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal. Toda semana nós temos vídeo, não deu para gravar essa semana a lição 2, mas dificilmente assim eu fico sem gravar vídeo. Por exemplo, de uma revista de escola dominical de 13 lições, às vezes eu fico 1 ou 2 lições sem gravar, mas é muito difícil, né? Ficar com, assim, 3, 4, 5 lições sem gravar. Teve trimestre aí que eu deixei 2 lições sem gravar. Gravei 11, ficou faltando 2. Às vezes não dá para gravar porque eu trabalho, às vezes eu trabalho até meia-noite. Pego aí das 11 até meia-noite, eu trabalho de táxi. E tem muitas coisas para fazer, mas estamos aqui para estudar a palavra de Deus. A história de Caleb. Então vamos ler um pouquinho aqui, um resumo. Então vamos lá. Avançar enquanto outros recuam. Caleb avançou enquanto outros recusaram, cheio de pessimismo e incredulidade. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Enquanto o medo paralisou os outros espias, ele deu um passo à frente, movido pela fé e pela determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Está lá em Números 13, 25. Então nós vamos ver, o povo de Israel, juntamente com Moisés, eles estavam no deserto, andando em rumo à terra prometida. E estudando esse texto, essa história, nós vamos ver que o período, ou seja, a distância da terra do Egito até a terra prometida era de 40 dias, estudando isso a fundo. E nós vamos ver que
por causa do pecado do povo de Israel, da murmuração, em que morreram muitas pessoas no deserto por causa do pecado e da murmuração, eles demoraram 40 dias para entrar na terra prometida. E de todas aquelas pessoas, de todos aqueles adultos, né, que eram mais de 600 mil, fora mulheres e crianças, ou seja, dos adultos que saíram do Egito para entrar na terra prometida, só entrou 2 pessoas na terra prometida, daqueles que saíram do Egito, daqueles que eram adultos, Josué e Caleb. Nem Moisés entrou na terra prometida por causa do pecado, né, que ele bateu na rocha. Ele bateu na rocha e o nome de Deus não foi glorificado naquela ocasião. Então nós podemos ver que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. E todos aqueles adultos que saíram lá, eles morreram nesse período de 40 anos. Só entrou Josué e Caleb. É justamente nesse ponto aqui que eu quero falar. Deus pediu para Moisés de cada tribo tirar uma pessoa, era 12 tribos de Israel. Então ali Moisés tirou Caleb, Josué, de cada tribo Moisés tirou uma pessoa, né? 12 pessoas, cada um representando a sua tribo, foram espiar a terra prometida. E quando chegaram lá na terra prometida, eles viram muitas maravilhas, eles viram, né, de fato, realmente a terra, ela manava leite e mel, era uma terra abençoada. Viram lá todas aquelas maravilhas que tinha na terra. Uma terra fértil, uma terra que tinha muita alimentação, muitos frutos, né, uma terra que tudo que você plantava, a terra nascia, o alimento. É justamente que Deus falou, por isso que Deus falou que a terra que manava leite e mel, justamente por isso. Era uma terra que tudo que se plantasse nascia e havia muitas fontes de água. Realmente era uma terra abençoada, que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó e também os seus descendentes, como nós vimos nessa história. Então nós vamos ver que quando chegou lá, eles viram todas essas coisas boas que tinha na terra, mas eles viram também os gigantes. Havia gigantes na terra, a terra dos cananeus, a terra de Canaã. E quando voltaram lá dessa expedição, eles começaram a falar um relato terrorista, aterrorizar as pessoas. Colocaram terrorismo. De que maneira? Olha, a terra é muito boa, a terra mana leite e mel, né? Mas a palavra de Deus fala que trouxeram um cacho de uva enorme, muito grande, lá da terra de Canaã. E realmente falou, a terra é muito boa, a terra mana leite e mel, mas essa terra não é para nós. Porque lá tem gigantes nessa terra. E quando nós olhamos para o gigante, nós somos como gafanhotos perante os gigantes. Então nós vamos ver que 10 homens daquelas 10 tribos relataram terrorismo, colocaram o povo em pânico ali. E as palavras têm poder. As palavras, nós que servimos a Deus, as nossas palavras têm poder, tanto para o bem quanto para o mal. No mundo espiritual ela tem um impacto muito grande. E nós vamos ver que Josué e Caleb foram diferentes. Eles falaram, realmente a terra é muito boa, a terra tem mana leite e mel, a terra tem gigante. Mas se nós agradarmos o nosso Deus, nós vamos devorar esses gigantes. Eles serão como pão para nós. Então, eles acreditaram no poder de Deus. Eles colocaram Deus acima do gigante, acima das circunstâncias, né? acima de tudo isso, daquela dificuldade que iria enfrentar. Porque Israel ia lutar contra esses gigantes. Mas Israel não estava sozinho, Israel tinha a proteção, a presença, o poder de Deus. Perdão. O poder de Deus estava com o povo de Israel. Então nós vamos ver que nesse relato aqui, nós podemos ver,
a perseverança, a fé de Caleb e Josué. Foi justamente esses dois aqui, nesse relato, nessa história, que eles foram aprovados por Deus. E aqueles 10 espias daquelas tribos foram reprovados por Deus ali. E eles começaram a murmurar por causa daquele relato, né, daquela negatividade, daquele relato terrorista, né, que eles falaram com relação aos gigantes. Falou, não, aquilo ali não é para nós. Não é para nós. Deixaram de olhar para Deus, deixaram de olhar para o poder de Deus, olharam para os gigantes, para a dificuldade, para a barreira, para tudo aquilo, e deixaram de olhar para o poder de Deus. Então nós vamos ver aqui que Josué ele é um exemplo de fé e um exemplo de perseverança na palavra de Deus. Vamos continuar aqui a leitura então. O Senhor não se agrada de quem recua. Haja o que houver, não podemos deixar desfalecer a confiança que temos no Senhor. Devemos perseverar e fazer a vontade de Deus, mesmo em situações adversas ou quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Deus tem promessa ao seu povo. É necessário continuar exercendo a nossa fé, pois andamos por fé e não por vista. Veja bem que Josué e Caleb, nesse relato, né, eles não viam a Deus, eles não viram a Deus, mas eles eram homens que tinham experiência com Deus, porque no deserto Deus mandou água para o povo de Israel, no deserto Deus mandou carne, Deus mandou maná, no deserto quando tinha lá 45 graus, Deus colocava uma nuvem para proteger Israel daquele sol escaldante. À noite Deus colocou o anjo dele e uma coluna de fogo para guiar Israel no deserto. Imagine 2 milhões de pessoas num deserto. Se não fosse a coluna de fogo, o povo realmente ia ficar sem direção, né? O povo ia ficar sem direção, ia ficar perdido, mas Deus ele colocou uma coluna de fogo, e onde a coluna de fogo ia, quando Deus ordenava que a coluna ia, então a coluna de fogo estava guiando a Israel no meio do deserto ali. Então nós vamos ver que aqui o comentarista ele falou, exercendo a nossa fé, pois andamos por fé e não por vista. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a certeza das coisas que se esperam. A fé é definida dessa maneira, a certeza das coisas que não se vê. Paulo fala assim, olha, Deus é invisível, mas ele é real. Então nós temos um mundo espiritual. Nesse mundo espiritual nós temos os demônios que ficam olhando o nosso comportamento. Nós temos os anjos de Deus que são colocados ao nosso lugar, ao nosso derredor. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 13, fala assim, olha, não porventura não são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna, ou seja, a igreja. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a vida eterna, ou seja, a igreja, os filhos de Deus, né? Então nós podemos ver que no mundo espiritual tem os demônios, no mundo espiritual tem Satanás, no mundo espiritual tem os anjos de Deus que nos livra, né? E nós podemos ver que no mundo espiritual tem tudo isso. E tem também a presença de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz assim que nós devemos andar por fé e não por vista. Quando fala da fé, a fé nos coloca dentro do mundo espiritual, que tem realmente tudo isso que a Bíblia relata. Satanás, os demônios, os anjos, e por fim a presença constante de Deus sobre a igreja, sobre cada um crente que é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim que o homem jamais pode ver a Deus, jamais viu a Deus e pode ver a Deus. Nós não podemos ver a Deus neste corpo nosso fraco, limitado, esse corpo nosso fragilizado, né? Esse corpo nosso do pecado.
esse corpo que habita a mortalidade. Então, nós não podemos ver Deus, mas nós temos que ter a certeza que Deus está conosco, que Deus é real, que Deus ele é verdadeiro, que Deus ele é poderoso, que Deus é uma pessoa que está conosco, que é o Criador de todas as coisas. Então, nós devemos andar por fé e não por vista. Caleb, quando viu lá o gigante, ele não via Deus, ele não viu a Deus, mas ele tinha certeza que Deus estava com o povo de Israel, por causa daquilo que Deus tinha feito ali. Porque Deus ele manifestou o seu poder no deserto. Deus manifestou a sua presença na coluna de fogo, na nuvem, no maná, na água que jorrou lá no deserto, que saiu da rocha, né? No alimento que Deus providenciou para o povo de Israel no deserto. Então, havia evidências ali que Deus estava com seu povo, e Caleb, ele viu isso, a fé dele foi despertada no mundo espiritual, e ele foi vitorioso. Vamos continuar lendo aqui, porque o tempo passa rápido. A falta de visão do reino, a timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias, segundo Timóteo 1,7, que se considerou inferior pela falta de fé. Esqueceram que o comandante era o Senhor dos Exércitos, o Deus de Moisés, o Deus de seus pais. À exceção de Caleb e Josué, outros espias se revelaram pessimistas, incrédulos, dizendo que a terra era boa, produtiva, que emanava leite e mel, mas a cidade era fortificada, habitada por um povo poderoso e por gigantes. Diante disso, eles não viam como atacar quem era mais forte do que eles. Então nós podemos ver aqui neste comentário do pastor Valdir Alves de Oliveira, nosso comentarista, ele fala aqui que o pessimismo, né, a covardia, a timidez, a palavra de Deus fala assim que Deus não nos chamou para a timidez. A palavra de Deus fala que Deus não nos chamou como soldados covardes, mas como soldados valentes. Deus não te chamou como um covarde, Deus não te chamou com espírito de timidez. Paulo fala assim: olha, Timóteo, desperta em ti, desperta o dom que é em ti, né? Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito poderoso, um Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida. E nós podemos ver que Caleb e Josué, eles viram todos esses gigantes, mas eles confiaram na promessa de Deus, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Deus, ele tinha prometido com juramento. Deus falou assim: eu juro pelo meu nome. Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó: eu juro pelo meu nome que essa terra darei a Abraão, darei a sua posteridade, darei os seus descendentes. Deus falou, Deus jurou pelo seu nome, porque a palavra de Deus fala assim que Deus não viu alguém maior do que ele, então ele jurou pelo seu próprio nome, que ele faria cumprir a sua palavra. Porque quando Deus fala, ele cumpre a palavra dele. Você que está desanimado, você que está cabisbaixo, você que não tem força, muitas vezes para glorificar Deus, para orar, meu irmão, creia que Deus é fiel na tua vida, que Deus vai te dar vitória, que Deus é fiel. Deus, ele cumpre a palavra dele na tua vida, porque ele é fiel, ele cumpre porque ele é poderoso. Ele promete e cumpre porque ele tem poder e ele é fiel para cumprir a sua palavra. Tanto é que ele cumpriu a palavra dele. Moisés morreu, Deus falou assim para Josué: meu servo Moisés é morto. Agora levanta a tua cabeça, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E farei através de você que a promessa se cumpre, que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra aos filhos de Israel. Levanta a tua cabeça, tenha bom ânimo, cumpre a minha palavra, obedece a minha palavra, porque você fará este povo herdar a terra
que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Meu querido, levanta a tua cabeça, porque Deus é fiel e com certeza Ele vai dar vitória na tua vida. Vamos aqui para o segundo tópico. Os bons olhos de Josué e Calebe. Primeiro ponto. Calebe é exemplo de fé e otimismo. Calebe se posicionou favorável à tomada da terra, porque sentiu no seu coração a confirmação de Deus. Com fé e otimismo, Calebe fez o povo se calar perante Moisés, exortando a todos a ter ânimo para possuir aquela terra em herança. Calebe nos ensina a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Está lá em Josué, está lá em Jeremias 32:17. Então nós podemos ver que Calebe, ele olhou para os gigantes, ele olhou para a dificuldade, ele olhou para tudo aquilo lá e falou: Deus, se nós agradarmos a Deus, ele vai realmente cumprir a sua palavra. Ele realmente vai nos fazer entrar na terra prometida, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo e Ele vela pela sua palavra. Então nós podemos ver que Calebe é exemplo de fé e otimismo. Então nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, precisamos viver a palavra de Deus, porque tudo que Deus falou na sua palavra, a sua palavra é inspirada, a sua palavra ela é inerrante, ou seja, a sua palavra não contém erro, a sua palavra é infalível, ela é infalibilidade, ou seja, a palavra de Deus ela é infalível, ela não tem falha, ela é infalível. E ela é poderosa, porque é a palavra de Deus. Então devemos confiar na Bíblia, que é a palavra de Deus, porque tudo que Deus deixou escrito é para que nós possamos crer, viver e defender a sua palavra em nome de Jesus. Na dificuldade apareceram oportunidades. Os otimistas enxergam a oportunidade onde os pessimistas veem dificuldades. O otimista Calebe não olhou para a dificuldade fortificada, nem para os gigantes que habitavam. Pelo contrário, ele viu uma terra que emanava leite e mel, rica na produção de muitos frutos. Diante dessa visão, pela fé, ele não olhou para a dificuldade. Então Calebe mostrou confiança em Deus, incentivou a nação a avançar e a conquistar a Canaã. Está lá em Números, capítulo 13, 30 e 31. Então nós podemos ver que Calebe, através da fé, através da perseverança, através da promessa de Deus, através da presença de Deus, através da fidelidade de Deus, através daquilo que Deus tinha falado e prometido, ele foi alimentado. Tudo isso foi alimento para a sua alma. Tudo isso foi alimento para a sua alma através da fé, e ele exortou aqueles incrédulos, aqueles 10 homens lá, exortou, repreendeu e falou: se nós agradarmos a Deus, com certeza Deus nos fará possuir essa terra que ele jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos aqui para o terceiro ponto. A vontade de conquistar. Aos 85 anos, Calebe pediu a Josué a região montanhosa de Hebrom, como herança, está lá em Josué 14:13, demonstrando seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Sua determinação e lealdade foram recompensadas, pois ele não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, tornando-se um exemplo de perseverança e obediência. É interessante notar aqui esse ponto aqui, que Calebe, como eu falei no começo, a distância e o período
que Israel teria que caminhar até a terra prometida era 40 dias. Mas por causa da incredulidade, por causa das murmurações, por causa da falta de fé, por causa da esperança, falta de esperança, falta de perseverança, a falta de fé na promessa de Deus, Israel, aqueles que eram adultos, eles pereceram no deserto. É interessante notar que Caleb, mesmo sendo exemplo de fé e de perseverança, ele teve que padecer juntamente com Josué por causa dos pecados do povo de Israel. Ele teve que esperar 45 anos em uma caminhada de 40 dias, com direção à terra prometida. Caleb teve que suportar ali, né, o fracasso daqueles crentes murmuradores. Ele teve que padecer e sofrer juntamente com Moisés e Caleb, Josué, padecer 40 anos ali, porque a palavra de Deus fala assim que Deus falou, olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Os seus filhos que vocês falam que são presas, que vão ser presas lá dos gigantes, né, que vão morrer na mão dos inimigos, os seus filhos entrarão na terra prometida e vocês vão perecer nesse deserto por 40 anos. Aí Deus falou assim, olha, daqui para lá, do Egito, são 40 dias, mas cada dia para vocês vão ser um ano cada dia. Ou seja, 40 anos vão se transformar em 40 dias vão ser 40 anos. Vocês vão conhecer o meu desagrado. Vocês vão conhecer, né, o meu desagrado e a minha ira. Não terei compaixão nem piedade. E os vossos corpos, os vossos cadáveres, Deus falou dessa maneira mais ou menos, cairão aqui nesse deserto. E os vossos filhos vão possuir essa terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vamos ver que Caleb ele teve que suportar também 40 anos. Na verdade, ele perseverou 45 anos ali para esperar. Mas 40 anos ele teve que padecer juntamente com aqueles murmuradores, com os incrédulos, né? Aquele povo covarde, aquele povo que não tinha fé em Deus, aquele povo que não tinha otimismo, um povo pessimista, digamos assim. Então ele teve que suportar por 40 anos juntamente com Moisés e Josué, né? Aquele povo murmurando e morrendo e se acabando, e morreu 600 mil, fora mulheres, 600 mil homens, juntamente com os murmuradores, eles pereceram lá. Eles pereceram lá no deserto por causa do pecado e da murmuração. Interessante notar que Caleb, quando eles entraram lá para repartir, quando Josué foi repartir as terras, né? Josué pediu para cada homem lá, para cada pessoa que representava a tribo lá, a tribo de Israel, que era 12 tribos, para lá, né, lutar contra os seus inimigos, debaixo da obediência da palavra de Deus. Deus iria abençoar, ia guerrear as suas guerras, e iria fazer com que essas pessoas, ou seja, aquela tribo lá, por exemplo, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Asser, cada tribo de Israel iria lutar, mas Deus ia pelejar pelas suas, né, ia pelejar as suas guerras, porque ia lutar com soldados valentes, homens, né, gigantes lá que eram gigantes poderosos, mas Deus ia na frente e ia determinar a vitória para o povo de Israel. Cada um ia lutar ali para conquistar a sua terra, mas Deus ia dar a vitória. Nós podemos ver que Caleb ele esperou 45 anos para conquistar ali, para se apossar daquela bênção que Deus tinha guardado para ele, daquela bênção que Deus iria dar para ele,
segundo a promessa que Deus fez para o seu servo, que Moisés falou ali e Deus confirmou a sua promessa. Então nós vamos ver que Caleb ele esperou 45 anos e ele já tinha 85 anos. É interessante que ele fala assim, olha, o meu vigor ainda, depois de 45 anos eu não perdi o vigor, a minha fé, o meu vigor, a minha força, a minha determinação, ele está comigo ainda para lutar. Ele aos 85 anos ele ia lutar ali para conquistar aquela terra ali. Aquela terra que foi dividida. Ele ia lutar juntamente com a tribo, né? Eu não sei se é tribo de Judá que ele era, não me lembro agora, né, de que tribo que ele era, mas ele ia lutar ali com a sua tribo para conquistar aquela terra, só que ele não estava sozinho. Quem ia na frente dele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era o Deus criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus tremendo, que iria na frente de Caleb para dar vitória a ele. Vamos aqui para o terceiro tópico para terminar, e já estamos aí com 36 minutos. A promessa de Deus a Caleb. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra como herança, e ele tinha 85 anos quando pediu a Hebrom, a Josué, na certeza de que receberia aquelas terras ao derrotar os habitantes de Canaã. Então nós podemos ver que Deus falou, a terra é sua, mas você vai ter que lutar contra os seus inimigos, contra aquela população que está lá em Canaã, lá em Hebrom, né? Cidade de Hebrom, da terra de Canaã. Então, olha, a terra está lá. Prometi para você, mas você vai ter que lutar. Então, irmãos, Deus nos chamou como soldados valentes. Efésios no capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus. Tomai sobre vós a armadura de Deus. Por quê? Porque Caleb, antes de travar uma batalha, digamos assim, uma batalha material, né? uma luta, uma guerra, travar uma batalha com seus inimigos, que eram homens, eram pessoas, só que antes disso ele teria que travar uma batalha no mundo espiritual. Porque ali tinha Satanás olhando ali, né? Não pense que Satanás ele está só no Novo Testamento, não. O diabo também estava lá no Antigo Testamento. Em toda a Bíblia a gente vê a presença de Satanás. E muitos livros na Bíblia não vai falar sobre a presença dele. Mas com certeza esse inimigo sagaz, astuto, né? Esse inimigo sagaz e astuto, maquiavélico, ele sempre acompanhou, né, o povo de Deus, usando os inimigos de Israel, usando os filisteus, usando lá os cananitas, usando lá os inimigos, né? Havia muitos inimigos de Israel lá no Antigo Testamento, e nós podemos ver que Satanás usava essas nações ali para destruir o povo de Israel. Né? Nós podemos ver que essas nações lá, essas nações pagãs, essas nações que tinham as suas divindades, os seus deuses, nós podemos ver que por detrás disso tem a mão do diabo. Nós podemos ver que por detrás de todas essas idolatrias desses povos que não serviam a Deus, desses povos que eram instigados, que eram influenciados por Satanás, né? O diabo usava essas nações para tentar destruir o povo de Israel. Então nós podemos ver que o diabo ele sempre esteve ativo, em atividade, embora nós não podemos ver em todos os livros, mas nós podemos ver que no mundo espiritual nós podemos afirmar isso com muita certeza, podemos afirmar categoricamente que Satanás ele estava lá, observando
influenciando, usando as nações pagãs para lutar contra o povo de Deus. Mas nós vamos ver que aqui nesse comentário que nós lemos, Caleb ele estava com 85 anos, ele perseverou 45 anos depois da promessa, e ele lutou contra os seus inimigos ali para desapossar, né, para vencer aqueles inimigos. E ele só venceu porque ele tinha fé, ele só venceu porque ele estava debaixo da obediência da palavra de Deus. Ele só venceu porque ele perseverou na obediência, na promessa, na fé. Nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Nós precisamos perseverar nas promessas de Deus. Eu não sei a tua luta, eu não sei a tua dificuldade, mas eu quero falar para você, Caleb é um exemplo para mim e para você, né, na perseverança da promessa de Deus. Deus tinha prometido para ele há 45 anos atrás, mas ele perseverou. Foi fácil? Não, não foi fácil, mas ele esperou, né? Esperou em obediência, perseverou na fé, na obediência da palavra de Deus. Ele perseverou e esperou todos esses anos. Meu irmão, não importa o tempo que você venha esperar nas promessas de Deus, o importante é você perseverar, o importante é você continuar, o importante é você perseverar na fé, você perseverar na obediência à palavra de Deus, porque Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a tua prova, e você precisa perseverar, porque Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Caleb, ele foi até o final, ele perseverou na obediência, na fé, na promessa de Deus, e quando ele lutou contra os seus inimigos, Deus ia na frente dele, eu tenho certeza disso. Deus foi na frente dele, capacitou ele para lutar, e ele foi vitorioso, ele venceu os seus inimigos, e ele tomou posse daquela bênção material, que era aquela herança que Deus deu para ele, né? Aquela herança daquela terra, daquela sua tribo, porque ele era da tribo, né? Ele representava aquela tribo, a sua tribo. Então nós podemos ver que Caleb é um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, né? Um exemplo de soldado valente para nós. Vamos aqui para o segundo ponto. O tempo não apaga as promessas. O Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir. Não importa o tempo que leve para isso. O salmista esperou com paciência até que o Senhor ouviu o seu clamor e o tirasse do charco de lodo, onde ele se encontrava. Pois disse o Senhor, firmou os meus pés, do salmista numa rocha, e colocou um cântico novo na sua boca. Está lá em Salmo 40. Então, esperei com paciência no Senhor, porque o Senhor ouviu o meu clamor e tirou os meus passos e me tirou num charco de lodo e firmou os meus passos em uma rocha. Que rocha é essa? A palavra de Deus fala que essa rocha é Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. A rocha que Moisés bateu lá no deserto, lá e saiu água, Paulo fala assim que a rocha era Cristo. E a palavra de Deus fala assim que a rocha os acompanhava em todo o tempo. Essa rocha os acompanhava porque essa rocha era Cristo, essa rocha é Cristo. E aqui o salmista fala que Deus colocou os pés dele numa rocha e colocou o cântico novo na sua boca. Quando se fala que colocou os pés na rocha, fala sobre estabilidade espiritual, estabilidade, firmeza, estabilidade, né? Podemos dizer também a analogia, né? De uma palmeira, né? Colocou a palmeira, ela tem as raízes bem profundas ali.
A palmeira é plantada no deserto, ela nasce no deserto, e as raízes são muito profundas da palmeira. Então, pode passar o vento que for, que ela não vai cair, porque as raízes são profundas. Meus queridos, que Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui já com 45 minutos. Queremos parar por aqui. Que Deus abençoe você que chegou até o final aí desse estudo, né? Dessa terceira lição da Escola Dominical, que vai ser ministrada dia 19 de setembro, a lição 3. Caleb, a perseverança na fé rumo à terra prometida. Muito interessante aqui dessa lição, muito profunda, né? Gostei muito de ter estudado essa lição. Aqui eu aprendo muito com Caleb, na paciência, na perseverança, na fé, para alcançar a promessa de Deus. E, sobretudo, vencer os nossos inimigos. Nós sabemos que o nosso inimigo ele foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, né? Ele foi vencido e a palavra de Deus fala assim, olha, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz que nós não vamos lutar contra Satanás, nós vamos resistir a ele. Ele vai nos atacar, nós vamos resistir a ele através da palavra, através da oração, através da presença de Deus, e ele fugirá de vós. Isso está dentro do contexto da palavra de Deus. Você pode falar, mas espera aí, não vou lutar contra o inimigo? Jesus, Mateus capítulo 4, ele foi batizado no Rio Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto, e Jesus ali, ele resistiu Satanás. Mas só que ele resistiu através da palavra, né? Ele se defendeu, ele atacou Satanás com a palavra, ele usou a palavra, né? E ele resistiu a Satanás, e Satanás, quando ele viu que ele não poderia vencer Jesus, porque Jesus ele estava revestido do poder de Deus, e através da sua palavra, da palavra de Deus, Jesus resistiu aos ataques de Satanás, e Satanás ele pegou e saiu. E Jesus falou assim, vai-te Satanás, porque está escrito, somente adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele servirás e prestarás culto a ele. Vai-te, Satanás. Jesus falou para ele, ele saiu, e a palavra de Deus fala assim, que os anjos viram, desceram, eles viram até Jesus, e os serviram a Jesus. Ou seja, Jesus foi alimentado pelos anjos, porque ele resistiu. E o apóstolo Pedro ele fala assim, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, procurando alguém para tragar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, através da palavra, através da fé, através da obediência, nós vamos resistir aos ataques do nosso adversário, sabendo que ele já foi derrotado, sabendo que ele já perdeu a autoridade, ele não tem autoridade sobre a igreja, sobre o salvo. E Jesus nos deu autoridade, Jesus nos deu poder, e Jesus ele está conosco com a sua presença para nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Não podemos vencer Satanás, porque Satanás já foi vencido por Jesus, e não podemos lutar contra ele. A palavra de Deus fala assim que Jesus já lutou, já venceu, e a palavra de Deus fala que nós devemos resistir a ele, e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe você que chegou até aqui. E eu espero você na próxima lição, a lição de número 4. Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Então eu espero você na lição 4 da Palavra de Deus, meu querido. Se inscreve no nosso canal, aí clique aí no botãozinho aí, professor de Escola Dominical, para que nós possamos juntamente aprender e ser edificados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe. Deixe um abraço para você do seu irmão em Cristo, presbítero Florival. E eu espero você no próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.